Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista em Jundiaí, São Paulo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raspagem da próstata. Bom, o que significa essa cirurgia popularmente conhecida como raspagem da próstata? Essa é uma cirurgia que os urologistas chamam de RTU de próstata, ou seja, ressecção transuretral da próstata. E para quem está indicada essa cirurgia? Então, todos os pacientes que têm hiperplasia prostática benigna, a próstata aumentada, estão realizando já o tratamento com medicamentos e não estão tendo resposta, podem realizar essa cirurgia. Então, os pacientes que estão com jato fraco, acordando muito à noite, tendo que fazer força para urinar, tem uma sensação de resíduo na bexiga depois que eles terminam de urinar e já estão fazendo tratamento com remédio, não está melhorando, podem realizar essa cirurgia. Além disso, os pacientes que estão sondados por conta de obstrução urinária, tem cálculo na bexiga, que tem muita infecção de urina, que secundária à hiperplasia prostática benigna, que tem divertículos na bexiga, ou seja, são boquinhas que nascem na bexiga, secundárias a uma obstrução crônica pela próstata, podem realizar essa cirurgia também. E como que essa cirurgia é realizada? O urologista ele vai passar um aparelho chamado ressectoscópio pelo canalzinho do xixi. Esse aparelho ele tem uma câmera na ponta, ele vai atravessar a uretra e ele vai identificar a próstata logo após na frente da bexiga. Então, ele vai ver essa próstata obstruindo ali a saída da bexiga e ele vai começar a raspar, ou seja, ele vai começar a comer o miolo dessa próstata. Para fazer o quê? Para fazer a desobstrução da uretra de maneira mecânica, ou seja, fazendo a raspagem ali do miolo da próstata. Depois que faz a cirurgia, o paciente ele vai sair com uma sonda da sala cirúrgica e ele vai para o quarto no hospital. Lá vai ficar caindo soro para lavar o lugar onde foi realizada essa raspagem. Por que vai ficar caindo soro? Porque uma das principais complicações dessa cirurgia é o sangramento. E se começar a sangrar e não tiver ali o soro para ir lavando esse sangramento, pode formar coágulos e esses coágulos obstruírem o canal do xixi do paciente. Então, por isso que essa sonda fica lá para ir lavando um eventual sangramento que possa ter. Quando o soro já estiver saindo bem clarinho, a gente saca a sonda, o paciente urina e a gente dá alta para ele. Então, uma complicação que pode ter é sangramento com formação de coágulos e obstrução da sonda, tá certo? Uma outra complicação que pode ter é uma infecção urinária ali depois que tira a sonda, eventualmente pode ter uma infecçãozinha no paciente. Pode ser que o paciente, depois da cirurgia, independente de ter infecção ou não, que ele fique com o que a gente chama de uma disúria, ou seja, uma ardênciazinha para urinar, e essa ardência tende a melhorar aí com o passar das semanas. Um outro efeito colateral secundário à raspagem da próstata, RTU de próstata, é o que a gente chama de ejaculação retrógrada. O que é isso? O paciente, quando ele ejacula, ele vê todo ejaculado saindo. Depois da cirurgia, como a gente faz toda a abertura ali da saída da bexiga, que a gente chama de colo vesical, como essa parte ela fica muito aberta, então é mais fácil do ejaculado ele voltar para a bexiga do que ele seguir em frente. Então, na maioria das vezes que o paciente realiza essa cirurgia, ele vai ficar com essa ejaculação retrógrada, que é quando ele vai ter relação ou se masturbar, ele não vai ejacular e ver o ejaculado saindo. Ele sente o prazer, ele ejacula, só que isso vai para a bexiga e isso sai depois quando ele urina esse ejaculado. Isso não tem repercussão clínica nenhuma para o paciente, não acarreta em nada, em nenhum malefício para ele. É só um efeito colateral da cirurgia. Um detalhe técnico aqui da RTU de próstata é que ela pode ser realizada de duas maneiras, ou monopolar ou bipolar. O que significa isso? Quando o paciente faz a raspagem de próstata monopolar, ele vai ter que usar um material que precisa de água destilada para ele fazer o procedimento. Por que ele precisa de água destilada? Para fazer com que o bisturi, com que o aparelho funcione, para dar eletricidade para o aparelho funcionar. E a água destilada ela pode ser absorvida durante o procedimento e causar o que a gente chama de hiponatremia. O que significa isso? Quando ele absorve a água destilada, o sódio do organismo do paciente pode abaixar e isso pode dar repercussão clínica no paciente.
e ela pode ser realizada também de maneira bipolar. A bipolar você usa soro fisiológico e você não tem esse problema do sódio no paciente, certo? Então tem essas duas maneiras de você realizar a cirurgia. E a gente dá preferência principalmente para as próstatas maiores, que a gente vai fazer a raspagem, de usar o bipolar. Por quê? Se o procedimento se estende e o paciente absorve o soro fisiológico, ele não vai ter essa repercussão do sódio como ele tem com o monopolar, certo? Essa cirurgia não é uma cirurgia tão indicada para próstatas muito grandes. Então, próstata assim, acima de 80, 100, 120 gramas, por exemplo, você pode até realizar o procedimento, mas não é um procedimento que acaba sendo tão efetivo para próstatas muito grandes, porque você não consegue raspar tanto o miolo dessas próstatas, porque elas são muito grandes e ela vai raspando, ela não é demorada, mas próstatas muito grandes você não consegue fazer uma ressecção tão efetiva. No caso de próstatas maiores, a gente realiza outros tipos de procedimento, eu vou falar no canal a respeito de outros tipos de cirurgia, mas para próstatas muito grandes, a RTU de próstata ela não é tão efetiva. Não é que você não pode fazer, você até pode, mas você não tem um resultado tão adequado como a gente gostaria, certo? A raspagem de próstata é o tratamento que é mais popular, que é mais conhecido para realizar a cirurgia para hiperplasia prostática benigna. É o tratamento que a gente já usa, o urologista já usa há décadas e é muito bem estabelecido e tem um resultado muito bom. Hoje em dia a gente tem algumas outras técnicas que são mais eficazes até do que a RTU de próstata, mas independente disso, principalmente para próstatas que não são tão grandes, a RTU é um tratamento excelente e que tem muito valor e que a gente é o que, na verdade, o que o urologista mais usa para realizar a cirurgia na hiperplasia prostática benigna. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da raspagem, da RTU de próstata. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.